Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Carolina, eu tenho 28 anos, sou casada com Ed e sou a mãe da Zoe. Ela tem 1 ano e 7 meses e como vocês viram no título do vídeo, eu vou estar falando com vocês sobre quando eu não tive conexão com a Zoe quando ela estava na barriga. Como que isso se iniciou? Eu e o Ed, mesmo antes de casar, a gente já conversava que queríamos ter filhos, primeiro era 3, depois mudamos que queríamos 5 filhos. E quando a gente tinha 3 anos de casado, a gente começou a pensar em qual data seria melhor para iniciar esse projeto de se programar para ter filhos. E a gente programou para iniciar isso no ano de 2024. Mas no em fevereiro de 2023, eu descobri que eu estava grávida da Zoe. Na verdade, eu descobri dia 31 de março, mas a gravidez se deu início em fevereiro. E quando eu descobri foi aquele misto de medo, meu Deus, será que é verdade? Como que será tudo isso? Que a gente sempre imagina como que vai ser, como que a gente vai reagir, e na hora acaba sendo um pouco diferente do que havia planejado. E eu tinha voltado a trabalhar fazia pouco tempo e eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Aí contei pro Ed, a gente ficou muito feliz, muito contente, mas eu sempre tive um medo dentro de mim, não sei exatamente da onde, mas eu sempre achei que eu não poderia ter filhos, ou quando eu fosse ter filhos, que seria uma coisa que iria demorar muito para acontecer. E isso acabou, e eu acabei engravidando sem planejar, né? E eu fiquei assim surpresa. E isso me gerou um medo muito grande. Eu tinha a impressão que eu ia perder a Zoe, que a gravidez não iria avançar. Então eu não queria que as pessoas se apegassem muito a essa ideia. E eu acabei também não me apegando muito, como se fosse um método de segurança. Porque, tipo, se eu perdesse ela na gravidez, eu sofreria menos por não ter me apegado. E isso eu sei que foi um método de pensamento de segurança depois de muito tempo que ela nasceu, né? Depois de pensar muito sobre isso. Mas na época eu tava meio perdida no medo que eu poderia perder ela, então que eu não queria me apegar a essa ideia porque eu tinha medo do que poderia acontecer. E foram se passando alguns meses, depois que eu descobri a gravidez, a família também ficou muito feliz. E eu tinha medo também de como a família estava se apegando a essa ideia. E quando eu ganhava presentes das pessoas, eu meio que não sabia como reagir, porque eu tinha medo de as pessoas me darem presentes e depois eu perder o bebê e não saber o que fazer com os presentes. E todos esses pensamentos me cercavam. E quando chegou ao meu sexto mês de gravidez, eu peguei e falei assim: olha, agora eu acho que eu posso descansar, posso ficar sossegada em relação a isso, porque já é um período de menos risco. Mas na verdade, quando eu pensei isso, rapidamente já veio mais um medo que, tipo assim, enquanto não nascer, ainda tá correndo esse risco. E eu não conseguia ficar sossegada. E com isso, as pessoas sempre me falavam: ah, você conversa com ela, como que é o nome dela? E tal. E eu ficava assim: ah, eu não consigo conversar. Ah, eu não consegui ainda escolher o nome, porque eu sempre me imaginei sendo mãe de menino, então eu tinha vários nomes para meninos e não tinha nomes que eu gostasse para menina. E eu ficava assim, meu Deus, e agora? É uma menina, e como que eu vou escolher esse nome? Eu não gosto de nenhum nome. E eu seguia um perfil no Instagram que era sobre significados de nomes de bebês, e lá apareceu o nome Zoe, que significa a vida de Deus, a vida abundante de Deus. E na hora eu fui impactada por esse nome e eu comecei a me imaginar chamando ela por esse nome. E aí eu conversei com o Ed e ele também super apoiou, gostou muito do nome e o nome dela ficou como Zoe. E mesmo assim, ainda meio que cercada desse medo, as pessoas falavam assim: ai, Carol, quando nascer você vai ver que é o maior amor do mundo, é uma sensação, é uma alegria. E eu ficava naquela expectativa e aquele medo de: meu Deus, e se não acontecer comigo? E se eu não sentir tudo isso? Porque eu sempre via as pessoas postando sobre a gravidez, fazendo vídeos, conversando com o bebê, e eu não conseguia ter essa relação com ela. E mais pro final da gravidez que eu fui conseguindo, às vezes, conversar com ela, às vezes fazer um carinho a mais, mas eu não conseguia me entregar a esse pensamento de que eu seria mãe. E em meio a todo esse medo,
quando as pessoas falavam pra mim: "Você vai conhecer na hora do parto o maior amor do mundo, é uma sensação incrível quando você olha para o bebê, nasce um novo amor", e eu tinha muito medo, eu fiquei: "E se comigo isso não acontecer?". E foi se chegando o dia de ganhar a Zoe, e eu escolhi ter o parto normal, e aconteceram alguns imprevistos, porque era para eu ter, ganhado a Zoe numa casa de parto e acabou que depois num próximo vídeo eu posso falar no relato de parto mesmo, e eu tive que ganhar ela no hospital. E quando eu estava lá, demorou 12 horas o trabalho de parto pra Zoe nascer, e quando eu estava ali já quase que pra Zoe nascer, eu ainda parecia que não tinha caído minha ficha. Parecia que eu estava, num sonho, num pensamento, que aquilo não era real. Ainda depois de tantos meses de ter passado muitas coisas na gravidez, parecia que minha ficha ainda não tinha caído de que eu seria mãe, de que eu teria uma filha. E logo quando a Zoe nasceu, colocaram ela assim no meu colo, ela olhou dentro dos meus olhos e eu fiquei assim paralisada. Eu não sabia o que eu falava, eu não sabia se eu pegava ela, eu não sabia se eu beijava, eu não sabia o que fazer. E colocaram ela no meu colo e simplesmente eu falei: "Oi". E ela tinha ficado muito tempo na saída mesmo para sair de vez no expulsivo. E aí a enfermeira falou assim: "Olha, mãezinha, eu já preciso levar ela, que eu vou colocar ela só um pouquinho no oxigênio para ela poder respirar melhor". E eu falei: "Ok". E aí o Ed muito emocionado, chorando com ela ali, e foi ficar com ela. E eu ali esperando a questão da placenta sair. Continuar segurando aqui o celular. E o Ed ficou lá com ela e eu meio que anestesiada, sem entender muito bem o que estava acontecendo ainda. E depois que fizeram todos os procedimentos, teve a saída da placenta, colocaram ela no meu braço e a gente foi levado até a sala de pós-parto para ficar em observação. E eu ainda ali meio que sem entender tudo o que estava acontecendo. E no hospital, durante os 3 dias que a gente ficou ali, porque o procedimento do hospital é esperar até fazer o exame do pezinho para depois liberar para ir para casa. E nesse período que a gente ficou ali no hospital, eu olhava assim para ela, não sentia conexão, não achava ela parecida comigo, nem com o Ed. E eu ficava olhando ali e com medo de, meu Deus, será que eu não vou amar a minha filha? E foi um momento muito feliz ali, porque eu amava ela, eh, mas era um amor diferente do que eu imaginava quando as pessoas me falavam que era o maior amor do mundo. Eu amava ela porque era um bebê, mas eu não tinha esse pensamento de que: "Ai, minha filha nasceu, meu Deus, eu sou mãe", eu não consegui ter isso na hora do parto. E eu pesquisei durante a gravidez muitos vídeos sobre essa questão de não ter conexão com o bebê, quando que isso acontece, será que passa-se quanto tempo para que isso se torne normal, para que eu consiga ter uma conexão com ela, para que eu possa amar ela, e eu não achei vídeos relacionados a isso, e por isso eu decidi postar o meu relato, porque nesses 9 meses dessa trajetória eu só encontrei uma pessoa que falou para mim que era também da casa de parto que estava fazendo acompanhamento, era uma das doulas, e ela falou assim: "Carol, eu também não tive conexão com meu filho na barriga. Hoje meu filho tem 4 anos e eu amo ele muito mais do que o dia que ele nasceu, do que quando ele tinha 1 ano, do que quando tinha 2. Então fica tranquila de que você vai aprender a amar ela, ela vai aprender a te amar e vocês vão se amar muito". E aquilo foi um conforto para mim, em meio a tanto medo, a tanta indecisão, a tanta coisa nova que eu nunca tinha vivido. Então, quando a gente foi para o quarto, a minha conexão com o Ed foi uma coisa, assim, muito linda também durante o trabalho de parto. E para amamentar a Zoe também foi uma coisa muito difícil, a Zoe não abria quase a boca para mamar, mas eu também posso fazer um vídeo falando sobre essa questão no relato de parto. E resumindo tudo isso, toda essa história, para você que também está passando talvez por esse momento de gravidez, de tudo muito novo, ou talvez não foi planejado, ou foi planejado, mas não está sendo muitas das vezes igual você vê na internet ou no Instagram. Ou não tem ainda todas essas sensações que outras pessoas sentem, porque às vezes a gente quer comparar os nossos sentimentos com os sentimentos de outras pessoas, a nossa experiência com a experiência de outras pessoas. Mas eu quero te dizer
que para você ficar tranquila, que o amor de uma mãe com certeza supera qualquer outra coisa. E que esse amor é um amor gigantesco, um amor que só cresce. A cada dia eu amo muito mais a Zoe. Eu falo que a melhor fase dela tá sendo agora, com 1 ano e 7 meses, que cada aprendizado, a cada sorriso, a cada abraço que ela realmente pensou querendo dar, né? É um sentimento mesmo incrível e maravilhoso. Então, se acalma. Se você está passando por tudo isso e você quer ter alguém para conversar, comenta aqui para a gente trocar experiências. Mas fica tranquila. Isso tudo são fases, são muitas questões hormonais, muitas questões de pensamentos, de vivências, de histórias. Então, calma, vai dar tudo certo. Você vai amar muito seu filho, a sua filha, e vocês vão viver uma história linda de muito amor e de muito aprendizado. Então eu espero que o meu relato sirva para confortar o coração de alguém. Porque eu acredito que as nossas experiências, elas servem para isso, né? Elas têm sempre um propósito de abençoar também outras vidas, tá bom? E mais pra frente eu vou estar postando sobre outros assuntos, mas que por hoje vai ser somente esse relato da minha conexão, que hoje é linda, é maravilhosa, é um amor sem igual, tá bom? E me segue aqui para você estar acompanhando os outros vídeos, os outros relatos, tá bom? Um grande beijo e obrigada até aqui.